O Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam... Então, antes de mais nada, a gente vai falar um pouco sobre a diluição da tinta. Essa aqui é minha tinta de parede. Estão vendo que ela é um pouquinho pastosa, né? Principalmente depois de aberta. Tem que fechar muito bem para ela não endurecer. Então, estou usando uma colherzinha descartável para pegar essa tinta. Vou botar ela aqui no meu potinho. E vou diluir ela. Então, peguei aqui a minha água, posso usar a própria colherzinha para ir botando um pouquinho de água. E aí vou mexendo. Até a gente chegar numa diluição legal. Precisa diluir para a tinta poder correr melhor pela parede. Se ela estiver muito pastosa, se eu usar ela direto da lata, vai render muito pouco, assim, vai ser mais difícil também de pintar. Então o ideal é que ela corra bem, né? E para isso a gente usa a água para dar uma diluída. Até na pintura mesmo de parede normal, assim, parede de casa, recomenda-se diluir a tinta. Vai botando aos pouquinhos, até você sentir que ela tá numa consistência meio termo, nem muito pastosa, mas também nem muito aguada. E você pode ir testando também, dando uma pinceladinha na parede, já que é uma tinta branca, né? Depois a gente vai tingir essa tinta. Ó, que diferença. Bem mais fluida, né? Vou botar mais um pouquinho de água. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre essa diluição, né? Quando a sua parede ela não tem um acabamento de gesso, não tá lisinha, tá direto no cimento ainda, você vai precisar aguar ainda mais. E sempre tomando cuidado para não escorrer, porque essas paredes que ficam só no cimento, elas sugam mais a tinta, por isso que tem que estar mais aguada. Então, uma diluição ideal seria mais ou menos isso. Se você achar que ainda tá prendendo muito na parede, o pincel não tá correndo com a fluidez que você gostaria, você pode ir aguando. Então, eu particularmente gosto de usar esse tipo de embalagem que iria para o lixo, né? Especialmente o isopor, que não tem reciclagem no Brasil, para botar a tinta. Eu acho que ele é um ótimo godê, mas essa quantidade é para quando a gente está fazendo um trabalho pequeno, né? Para uma pintura mural, vocês podem usar um copinho de iogurte, algo maior, para fazer uma quantidade que sobre e que dê também para dar uma segunda demão depois nesse trabalho. Então, gente, agora a gente vai fazer as nossas cores de forma artesanal. Aqui a gente tem algumas opções que já existem prontas no mercado. Existem algumas marcas que vendem esse corante líquido e você encontra em loja de material de construção, loja que vende coisa para casa, tipo Leroy Merlin. Esse tipo de loja que vende coisa tanto de material de construção quanto
para casa ou só material de construção mesmo. E varia, né? Entre 4 e 7 reais, depende do lugar que você comprar. E a partir dessas cores, a gente consegue desenvolver inúmeras cores. Então vamos lá, vou ensinar aqui para vocês como fazer algumas delas. Então eu vou começar aqui pelo vermelho. O vermelho, ele pode ser mais amarelado, então a gente pode misturar com um amarelo, e aí ele vai tender para um laranja, né? Pode misturar o vermelho com laranja também, e ele pode ser também mais azulado, ele vai puxar para um roxo, um violeta, né? E pode misturar também o vermelho com o próprio violeta. Então agora eu vou fazer um vermelho sem nada para vocês verem. Só o vermelho agora. Quanto mais branco tiver, mais rosinha ele vai ficar. Então, se a gente bota um amarelo, ele vai para um alaranjado. E aí, quanto mais a gente vai botando, mais ele vai mudando. Então, entre o vermelho e o vermelho alaranjado, a gente descobre várias tonalidades, né? E aí depende de onde você quer chegar, obviamente. Agora aqui do lado, eu vou fazer um vermelho azulado. Já vou botar o azul aqui. O azul ele pigmenta muito, então é bom ser bem aos pouquinhos e testando, que pode ser que passe um pouco e fique escuro. Então, partindo do vermelho, misturando ele com os outros pigmentos, a gente consegue uma gama de cor bem extensa. Olha como elas estão diferentes. Agora eu vou partir do amarelo para criar um amarelo mais alaranjado, avermelhado, podendo usar tanto o pigmento vermelho quanto o laranja. Nesse aqui eu vou usar o laranja para controlar melhor. Botei pouquinho. E aqui vou criar um amarelo esverdeado. E botei pouquinho também. Porque o amarelo, ele tem uma pigmentação mais sensível. Então, salmão, se a gente botar mais laranja, ele já fica mais avermelhado. E aí pode botar mais amarelo também. Vai ficar um laranja bem abertão. Ó, que bonito. E agora o amarelo esverdeado. Uma gotinha do verde foi suficiente. Só que ele acabou ficando o quê? Mais verde do que amarelo. Então vou botar mais amarelo. Como disse, ele pigmenta menos, né? Então pode ser mais generoso com o amarelo. E aí, quanto mais amarelo você botar aqui, mas ele vai tender para o amarelo esverdeado e não para o verde amarelado. Tem uma diferença. O que estava antes era um verde amarelado, agora ele está se tornando um amarelo esverdeado.
E é claro que depende muito das cores que estão em volta, né? Como eu tenho tons mais avermelhados aqui, naturalmente essa cor vai parecer mais verde e não amarela, porque os avermelhados são opostos aos esverdeados, então eles realçam o verde, trazem o verde para o olhar. E aproveitando que a gente já começou os verdes, eu vou botar só o verde aqui para vocês verem. Como ele já tem muito azul dentro dele, né? Algumas pessoas dirão que isso aqui na verdade é azul, nem é verde. Esse é o famoso turquesa. Isso é porque esse verde já tem bastante azul dentro dele. Então, se a gente bota o azul mesmo, uma gotinha só, você já descobre várias tonalidades entre o azul e o verde, né? Várias tonalidades de turquesa. Mais uma. Até ele chegar de fato no azul. Dá pra ir adicionando até ele ficar realmente mais azulado, que é o que tá acontecendo agora. E aí, se você quiser aquele verde bandeira do Brasil, pode ser generoso no verde, mas vai botar um amarelo também. Ele não vai ficar assim, porque você vai botar mais verde do que amarelo. Esse verde da bandeira do Brasil, ele é um verde amarelado, ele não é azulado, ele não é assim, né? Ele fica no meio termo, né? Entre um verde amarelado e um verde azulado, ó. E aí dá pra botar até mais um pouquinho. Pode botar o preto, se quiser mais escuro, mas com muito cuidado, porque o preto também pigmenta muito, que nem um azul. E pode botar o branco também, se quiser clarear, né, que são esses aqui. Aconteceu algum problema com o vídeo que eu tinha gravado demonstrando os violetas, que é esse aqui. Então vou gravar de novo, tô avisando para vocês não estranharem que não tem as outras cores aqui. Então primeiro eu vou mostrar ele puro. Lembrando que quanto mais corante a gente bota, mais pigmentada a tinta fica. E agora eu vou misturar um pouco de vermelho nele. Agora eu vou fazer o violeta com azul. Uma gotinha só. E aí, se quiser deixar ele menos azulado, pode botar mais violeta. Dá pra chegar nessas cores também sem partir do violeta, né? Se a gente misturar mais vermelho com menos azul, a gente chega aqui. Se a gente misturar mais azul com menos vermelho, a gente chega aqui.
Vou aproveitar para mostrar só o pigmento azul. Caiu bastante aqui. E assim ele puro. Agora se eu boto uma gota de vermelho, vou aos poucos. Ele aqui tá um azul avermelhado. Aqui ele é um violeta de fato. Aí agora eu quero mostrar também um pouquinho do uso do ocre, que é essa variação do amarelo. Ele vai deixar a cor menos brilhante. Vou botar aqui nesse verde amarelado, pra vocês verem como ele fica mais sem brilho mesmo, né? Como se tivesse um pouquinho de preto aqui dentro. Ó. E o branco, aqui por exemplo, eu vou dar uma clareada nessa cor. Quando a cor é escura assim, ela pede bastante pigmento branco. Ele não é tão potente quanto o pigmento preto, que basta uma gotinha pra ficar bem escuro, assim, bem pigmentado mesmo. Vou botar uma gotinha desse preto aqui no verde. Esse é um preto que... Ih, caiu muito. Esse é um preto que ele tem muito azul dentro dele, então ele vai deixar minha cor mais azulada. E aí que eu posso vir depois consertar ele com um amarelo. Ó, caiu preto pra caramba aqui, ficou bem mais escuro. Se eu quiser botar um amarelinho. Aproveitar e mexer isso aqui, porque caiu um pouco, uma pinguinho de preto aqui. Uma cor é mais clara, ele acaba dando um efeito maior já, né? Gotinha que seja, já dá uma diferença. Então essas são as nossas cores. Então, recapitulando as cores que a gente fez, aqui a gente tem os vermelhos. Primeiro a gente testou o vermelho puro no branco, depois com um pouquinho de amarelo. Aqui o vermelho com o azul. Aqui a gente testou os amarelos, primeiro com um pouquinho de laranja, depois com o verde. Aqui a gente testou os verdes, primeiro puro, depois com o azul. E aqui primeiro com o amarelo, depois com um pouquinho de preto. E aqui a gente testou os violetas, primeiro puro, depois com um pouquinho de vermelho, e aqui o violeta com azul.
Então agora a gente vai para a parte mais legal da oficina, que é a da pintura. Mas antes disso a gente precisa preparar o nosso espaço para evitar assim futuros problemas, né? Como por exemplo um pingo de tinta no seu piso de madeira, não vai ser legal, pode dar um maior trabalhão para limpar e às vezes nem sai. Tem alguns pisos, né, piso frio, que são mais fáceis, né? Principalmente se na hora que cair a gota de tinta você limpar, tá tudo bem, não precisa ficar na neura nisso também não. Mas não custa nada a gente forrar ali o nosso piso com um jornal, um plástico, né, um saco de lixo, cortar ele, abrir, um saco de colchão, né, o que você tiver. E aí protege o seu piso, protege o rodapé também, se você tiver, é importante lembrar. E o rodapé você pode proteger com fita, assim como os cantinhos da parede que você não quer que pegue tinta. Tipo aqui, né? Você bota assim, cola do ladinho. E aí protege a quinazinha da sua parede. Só muito cuidado na hora de pintar para você não aplicar tinta demais, né? Se o seu pincel estiver muito molhado, pode ser que a tinta escorra por debaixo da fita e aí vai sujar a parede. Mas aí também não tem tanto problema, né? Se a sua parede for branca, que daí depois você dá uma pinceladinha de branco e consegue reparar essa possível sujeira. Então vamos começar a pintar. Então tô aqui com todo o material que eu vou usar agora, pincéis, um paninho para limpar os pincéis, potinhos descartáveis para misturar tinta, um baldinho com água para botar os pincéis sujos e limpar eles antes de usar de novo, minhas tintas, um pouquinho de água limpa, que já não tá tão limpa, e os corantes líquidos. Então, algumas dicas aqui para vocês antes de começarem é que toda vez que vocês pegarem um pincel que esteja no baldinho de água, é muito importante secar ele. Porque fica a água presa aqui, ó, perto dessa estrutura de metal, e aí às vezes você pode molhar o pincel na tinta e escorrer uma água porque ela estava retida aqui. Então, sequem bem o pincel antes de usar. Outra coisa é, vocês podem usar para as quinas, os cantinhos, um pincel menorzinho. Tipo esse aqui. Um ainda menor, dependendo do tamanho da quina, né? Aqui eu quero mostrar para vocês que a tinta ela fica transparente no momento que a gente passa ela. Mas espera um pouquinho, vocês vão ver que ela vai ficando mais opaca, que nem ali em cima ela já tá mais seca e já tá com uma cobertura melhor. Esperem secar para dar a segunda demão, isso é muito importante, senão vocês vão raspar a tinta que já estava embaixo.
Então já caminhei bastante aqui na minha pintura. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para usar a fita como auxílio nesse momento da pintura. Eu uso a fita principalmente na segunda demão. A primeira demão eu passo mais livre, sem me preocupar tanto, porque eu sei que eu vou ter a oportunidade de corrigir depois. Então, por exemplo, aqui que tem várias quininhas, aqui eu usei a fita, usei até na primeira demão. Aqui ainda falta dar a segunda demão. Eu usei a fita aqui porque aqui já tá com a segunda demão e aqui também. Então eu preferi não arriscar e fazer logo com a fita. Então, alguns avisos importantes. Só usem a fita quando a área que for receber ela, no caso aqui e aqui, já estiverem bem secas, senão vai arrancar a tinta que está embaixo. Então eu fiz o seguinte. Colei minha fita e eu vou fazer esse movimento. Sempre para cima, nunca em direção à fita. Porque assim, a probabilidade da tinta entrar por debaixo da fita é muito grande. Então sempre para cima. Se fosse aqui a fita, pro meio. Se fosse aqui a fita, pro meio. Se fosse aqui a fita, para baixo. E aí não deixem a fita muito tempo no trabalho. Logo após que vocês terminarem de pintar essa área, tira a fita devagar, para não correr o risco de tirar a pintura que já está ali.